Olá, meus queridos e amados. Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, baseado nos princípios da Palavra de Deus. Amém, queridos? Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que Ele ilumine nosso entendimento, que Ele nos abençoe de uma forma especial nesse momento. Pai querido, nós estamos na Tua presença e suplicamos a Ti agora a iluminação do Teu Espírito Santo, a unção do alto, para que possamos passar esta palavra e os teus filhos possam receber esta palavra de uma forma abençoada, com entendimento para edificação, fortalecimento e amadurecimento de todos nós. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção, ó Pai, a Tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que o título é Deus, a profecia e eu. Ou Deus, a profecia e você. Ou Deus, a profecia e nós. Deus, a profecia e eu. E para isso nós vamos ler a princípio na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, segunda epístola ou carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 16 a 21, fala assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me completo, em quem me realizo, não é? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 18. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, que é no texto que fala da Monte da Transfiguração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando fala homens santos, está falando homens que entregaram suas vidas nas mãos de Deus e que foram separados para Deus. Nós somos santos porque nós passamos a ser a família de Deus, o povo de Deus, nós nos entregamos na sua mão. Então nós não somos qualquer um. Então, aqui fala... porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então eu quero falar sobre Deus, a profecia, e eu, e você, e nós. Porque aqui está falando que Deus deu uma palavra profética movida pelo Espírito Santo aos homens santos, àqueles homens. Então nós vamos falar sobre Deus, a profecia e eu, e você, e nós. Quem é Deus? Nós já falamos que não existe uma definição exata de Deus, mas através dos nomes que são atribuídos à pessoa de Deus, nós falamos quem Deus é, nem seja um pouquinho. Por exemplo, El é divindade, está se relacionado à divindade, a Deus, não é? El está se relacionado a Deus. Mas quando nós lemos no hebraico El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando nós lemos a palavra Yahuwé
Yahuwé significa, é um nome que é atribuído somente à pessoa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador. Yahuwé significa o Eterno, aquele que é. Ele não tem princípio nem fim, ele é. É o Deus eterno, não é? E quando nós lemos, olhamos e lemos o nome Elohim, Elohim significa Deus no plural, deuses, mas é o Deus absoluto, os deuses Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três são um. Então, o Deus absoluto, o Elohim, por isso que quando Deus formou o homem, ele não disse eu faço o homem, ele disse façamos o homem. É o Elohim, é o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, formando o homem. Deus é soberano e a vontade dele é perfeita. E profecia? Nós vimos aqui que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas foi dada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos homens santos. Profecia é uma palavra, uma mensagem divina, dada pelo próprio Deus com o propósito de exortar, de alertar, de consolar, de orientar, de direcionar, para livrar ou exercer algum tipo de juízo. Então, a profecia é uma palavra revelada ou falada pelo próprio Deus ao homem, dada ao homem, sobre algum fato, situação, acontecimento ou determinação de Deus com um propósito específico. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele está falando dos dons espirituais, ele fala assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Ele fala assim: mas o que profetiza fala aos homens. Como? Edificando, exortando e consolando. Então a palavra da profecia é para exortar, para chamar atenção, para edificar e também para consolar, né? Eu, você, nós, agora, nós vimos Deus, a palavra que é a profecia, e nós, eu, você, nós somos seres humanos, portanto somos limitados, dependentes de muitas coisas e totalmente dependentes de Deus. Por isso nós precisamos muito de Deus, muito, totalmente de Deus na nossa vida, porque Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então nós somos humanos, nós somos homens, nós temos muitas capacidades, nós vamos dizer isso aqui, mas nós somos totalmente limitados em muitas coisas e dependentes de muitas coisas e principalmente da pessoa de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, para todos nós. Por isso ele nos dotou, ele nos presenteou, ele nos capacitou, nos deu capacidades para muitas coisas, para realizarmos muitas coisas. Eu falei sobre isso, sobre o dom, sobre o talento, que é uma missão que Deus nos dá quando nós recebemos. Então, ele nos capacitou, ele nos deu dons, ele nos deu talentos, ele deu e dá e continua dando capacidades, dons e talentos. Além disso, Deus quer nos abençoar para nos usar como seus profetas, seus mensageiros e representantes dele aqui na terra, no mundo. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo de número 16, fala assim, olha, João 15, 16, está escrito assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, comissionei, dei uma missão para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Mas não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos deu capacidade para dar frutos com uma missão, e o nosso fruto, que o nosso fruto permaneça, que ele não se perda, que ele não se perca, que ele não fique perdido, mas que ele permaneça, um fruto abençoado. Quando nós olhamos
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, tem a promessa de Jesus aos discípulos, quando ele diz para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no capítulo 1, versículo 8, ele fala: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele nos revestiu de poder com um propósito, para uma missão, sermos aqui na terra suas testemunhas, mas com capacidade, com poder e com graça. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 e 14, ele fala assim, olha que coisa impressionante. Ele está nos comissionando, nos capacitando e nos comissionando, ou seja, e nos dando uma missão, para nós realizarmos. E aí ele fala aqui, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas ele diz, nós somos o sal da terra. Ele nos chamou para dar frutos, ele nos chamou para testemunharmos, e ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Nós é que vamos trazer tempero, sabor à terra, na vida espiritual e em todos os aspectos. Olha aqui, o versículo 14 fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou da cama, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Então, ele nos chamou para testemunharmos, ele nos chamou para dar frutos, ele disse que nós somos o sal da terra, que nós vamos dar o sabor, e ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Então nós temos uma missão muito grande, nós temos uma capacidade muito grande que ele nos deu. Deus nos alcançou, nos salvou, para que possamos também salvar e alcançar outras vidas, outras pessoas. Portanto, somos profetas do Senhor. Temos uma missão como alguém que vai ministrar a palavra de Deus. Todo aquele que proclama, que prega, que ministra a palavra de Deus é um profeta de Deus, é um profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós somos profetas de Deus porque nós proclamamos a palavra de Deus para todos quantos nós podemos proclamar. A palavra de Deus nos mostra o caminho, nos adverte, nos exorta, nos disciplina, nos mostra as consequências das nossas escolhas, das nossas preferências e das nossas decisões. Olha no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 26. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, está escrito assim, não, é uma direção de Deus para mim, para você e para nós. A palavra de Deus é uma direção, e quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos dando direção, ensino e orientação para o povo. Então, aqui no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, é Deus falando, vou falar mais uma vez para vocês, ele está dizendo para o povo antes de entrar na terra prometida. Ele fala através de Moisés, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não coloque dentro da sua casa nenhuma coisa contaminada, porque é coisa amaldiçoada. Você detestará tudo aquilo que é contaminação e que é amaldiçoado, para que você não seja contaminado e amaldiçoado juntamente com ela. Então, nós precisamos ter o entendimento de que nós não devemos colocar dentro da nossa casa, aonde nós vivemos, com quem nós vivemos, qualquer coisa. Principalmente quando nós temos entendimento de que aquilo não é aprovado por Deus. Porque tudo aquilo que não é aprovado por Deus é como um coronavírus que vem para nos contaminar e nos matar, nos prejudicar. Vocês estão entendendo? Então, não coloque dentro da sua casa nenhuma coisa contaminada. Agora, quem vai decidir se coloca ou não sou eu, é você.
Mas a palavra de Deus é uma profecia que é dada e que é falada e que é mostrada, porque aqui ele fala, porque quem colocar qualquer coisa contaminada dentro da sua casa ficará contaminado juntamente com ela. Então tem uma consequência, não é? Tem uma sentença que é uma consequência, é mais a consequência, e nós chamamos de castigo, de sentença, mas não, é uma consequência. Se você não quer ser contaminado, não coloque nada contaminado. Nós estamos agora nesse período de pandemia que nós temos que cuidar. Não é? Teve um irmão que falou comigo assim, eu não gosto desses protocolos, dessas coisas, mas tem que, gostando ou não, nós temos que seguir, porque senão nós seremos contaminados. Vocês estão entendendo? Não existe isso, não. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, nós precisamos fazer o melhor para não sermos contaminados e não sermos o motivo de contaminar outras pessoas. Vocês estão entendendo? Porque se alguém chega na minha casa e tem alguma coisa contaminada, ela ficará contaminada também. Então não coloque dentro da sua casa nenhuma coisa contaminada. Lá em Josué, logo depois de Deuteronômio, no capítulo 7, nós vimos Deuteronômio 7, 26. Aí agora nós vimos Josué, que é o próximo livro, capítulo 7, versículo 13. A metade de 26 é Deus falando com o povo, através de Josué agora. E ele fala, santifica o povo e diga, tem coisa contaminada no meio de vós, ó Israel. Deus estava falando com o povo de Israel, com o povo dele. Tem coisas contaminadas no meio de vocês, ó Israel. E vocês não vencerão o inimigo, enquanto vocês não retirarem do meio de vocês as coisas contaminadas. Muitos crentes não têm vitória. Muitos crentes não conseguem avançar na vida porque eles não tiram da casa deles, do meio deles, da vida deles, do convívio deles, do habitat deles, da atmosfera deles, as coisas que eles sabem que são contaminadas e que não agradam a Deus. Então, Deus está falando através de Josué, enquanto vocês não tirarem as coisas contaminadas do meio de vocês, o inimigo continuará prevalecendo contra vocês. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala, isso é uma palavra de profecia. Vocês estão entendendo, amados? É uma palavra, a palavra de Deus é uma profecia, é uma mensagem que está mostrando, ele está exortando, ele está alertando e ele está aqui dando uma direção e um consolo também, porque em 2 Crônicas 7,14 ele fala, se o meu povo, é uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ser perdoado, ver a sua terra sarada e ser curado? Então nós temos que nos humilhar e nos colocar diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Aqui tem uma palavra de exortação, tem uma palavra de edificação, não é? E uma palavra de direção de Deus para nós. Essa é a palavra da profecia. Se nós fizermos isso, quando nós ouvimos a voz de Deus, nos arrependemos e mudamos, eu quero que você entenda isso. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala, se vocês fizerem isso, então eu ouvirei, perdoarei, sararei. Então, preste atenção nisso. Quando ouvimos a voz de Deus, nos arrependemos e mudamos, Deus, ele inverte a situação, ele muda e ele transforma a maldição, a condenação, a justiça em bênção, o juízo em bênção. Vocês estão entendendo? Quando eu mudo, Deus muda. Muda o quê? Muda a sentença. Muda o resultado. Porque o resultado nós vamos dizer porque é uma consequência. Mas se eu mudo, ele muda. Quando é que não muda? Quando eu não mudo.
Todas as vezes que eu demoro em tomar uma decisão, eu atraso a bênção de Deus na minha vida. Todas as vezes que eu demoro em me arrepender, eu estou colocando para frente a bênção de Deus. Então, eu aumento o meu sofrimento e a minha luta. Não é? Do que é que depende essa mudança? Do que é que depende essa mudança? Da minha, da sua, da nossa atitude. Da nossa atitude. Isaías capítulo 1, versículo 19, fala assim, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é se quiser e se ouvir. Se não quiser e não ouvir, coma o que você quiser. Mas o melhor da terra você não vai comer, não. O que Deus tem para você, não. Então, tem uma palavra que é uma palavra, a palavra de Deus é uma palavra profética. Se eu quiser e ouvir a voz de Deus, eu comerei, já tenho um resultado positivo, o melhor dessa terra. Vocês estão entendendo? Então, do que é que depende a mudança, né? Essa mudança do juízo de Deus? Depende da minha atitude, depende da minha decisão, depende da minha escolha. Tem um conselho, uma advertência e uma consequência. A palavra de Deus tem um conselho, tem uma advertência e tem uma consequência. A consequência é a resposta da minha escolha, é a resposta da minha decisão, é a resposta da sua, da nossa decisão, da nossa escolha. Nós escolhemos o que queremos para nós, se queremos o bem ou o mal, se queremos o bom ou o ruim. Nós é que escolhemos, a escolha é nossa. Eu quero dar aqui um esclarecimento, uma coisa muito séria sobre a profecia e o cumprimento da profecia. A profecia e o cumprimento da profecia. Toda profecia que se cumpre vira história, porque ela passa a fazer parte da história. Enquanto ela não se cumpriu, ela está esperando o cumprimento, mas a partir do momento que ela se cumpre, enquanto não se cumpre, é apenas uma profecia. Mas quando ela se cumpre, ela passa a fazer parte da história. Como foi a profecia sobre o nascimento de Jesus, e ele nasceu, então ele faz parte da história. Quando quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, então cumpriu, agora é parte da história, não é? Então, toda profecia que se cumpre vira história. O que é profecia? Profecia é uma palavra divina, portanto, vinda diretamente de Deus, pré-anunciando algo que sucederá. Por alguma razão, por algum motivo ou propósito de Deus. O que é profecia? Profecia é uma palavra divina, portanto, vinda diretamente de Deus, pré-anunciando algo que sucederá. Por alguma razão, por algum motivo ou um propósito específico de Deus. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção nisso. Quando nós olhamos o profeta Isaías, é conhecido como profeta messiânico, no capítulo 7, versículo 14, o povo de Israel estava desviando, sempre tem um período que estava desviando, e depois precisava de um socorro e da bênção de Deus. Então, o profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, Isaías 7, versículo 14, ele entrega uma palavra profética de revelação para o povo de Israel. E ele diz assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel.
Deus está falando, o Emanuel, Deus virá até nós. Ele se tornará em homem. Ele encarnará num corpo humano e ele virá, não é? Deus, o Emanuel, Deus conosco, Deus humanado, o Deus conosco. Qual é a razão, o motivo, o propósito dessa palavra profética? Abençoar o povo de Israel, salvar o povo de Israel, restaurar o povo de Israel, curar o povo de Israel. E ele diz, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Então fiquem atentos ao sinal. Agora, para que essa profecia se cumprisse, foi muito importante a vida de duas pessoas. De uma especificamente muito importante e da outra que estava junto. Maria e José. Maria precisou aceitar ser a mãe do Salvador. E José precisou aceitar estar com Maria, acompanhando e dando a ela todo o suporte como marido depois que ela teve o bebê, não é? Envolver então a vida de José e de Maria especificamente. Agora, qual foi o resultado dessa grande bênção? O Deus humanado, o Emanuel veio. O Emanuel veio até nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas preste atenção na questão de escolhas e de consequências e de resultados. Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 10 a 12, o versículo 10 fala assim, ele estava no mundo, Jesus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por incrível que pareça, até hoje tem pessoas que não o conhecem, que não o reconhecem, que não o aceitam. Então, versículo 10, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo de número 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha aí as escolhas, olha aí o comportamento, a atitude das pessoas. Os seus não receberam, mas os gentios o receberam. E poucos dos seus o receberam, que são os judeus. Na época, ele estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, olha aqui a escolha de cada um. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, a estes especificamente, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os seus mesmos, para quem ele veio, não o receberam. E aqueles que não são descendentes, não eram descendentes de Abraão, que ele não tinha vindo especificamente, primeiramente, porque ele veio para todos, o receberam. E esses se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa impressionante, não é? Quando Deus, ele fala conosco, nós ouvimos a sua voz, entendemos a sua voz, aceitamos a sua voz e nos entregamos a ele. Então, o resultado é diferente. A palavra de profecia, da profecia, ela se cumprirá dependendo da forma como eu recebo essa palavra. Preste atenção nisso. Vamos ver Gênesis, não é? Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, versículos, deixa eu ver, de 5 a 9, só para nós ganharmos tempo. Gênesis 6, de 5 a 9, fala assim, porque é Deus quando vai falar com Noé, anunciar sobre o dilúvio. Mas olha o que estava acontecendo. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9. Viu
o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O que é que está acontecendo na terra e o que é que Deus está vendo? Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Vamos ver o 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Os contemporâneos, todos estavam vivendo depravadamente, mas Noé e sua família não. Isso é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Então Deus estava vendo quem estava vivendo uma vida depravada e quem andava com ele, quem o temia. Vamos ver os versículos 11 e 12. O 11 e 12 fala assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, menos Noé e a sua família. Porque se corrompe quem quiser. Só entra na corrupção quem quer. Quem não quer, se não quiser, não entra. Tem um ditado no Brasil que fala: quando um não quer, dois não brigam. Não é mesmo? Vamos ver agora no capítulo 6, nos versículos 13 a 14, fala assim: então disse Deus a Noé, olha aqui, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus está dando uma profecia, uma palavra de juízo para aqueles que não estavam querendo viver uma vida correta e que estavam se corrompendo cada vez mais. A palavra de juízo não era para Noé e para sua família. A palavra de juízo era para aqueles que estavam vivendo corruptamente. Porque isso é uma consequência de quem vive na corrupção. É a destruição. É a perda dos privilégios e das bênçãos, não é? Versículo 14. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Vamos ver os versículos de número 15 e 16. Não, perdão. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Isso mesmo. 15 e 16. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Deixa eu ler o versículo de número 17 e 18 para nós ganharmos tempo. Olha, 17 e 18. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu vou consumir com tudo, mas com você, Noé, e com a sua família, eu estou fazendo uma aliança. Vocês vão entrar dentro da arca e vocês ficarão protegidos. Vocês estão vendo a sentença de juízo? Aqui é uma palavra de profecia, de algo que acontecerá, que Deus faria ainda. E Ele está mostrando o resultado na vida daqueles que não creem e que vivem corruptamente, e o resultado na vida de Noé e da sua família, porque eles andavam com Deus e tinham temor do Senhor. Olha aqui no capítulo de número 7,
o versículo de número 1, depois o 15 e 16. O 1 fala assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração corrupta. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Eu quero só o versículo 1. Olha os versículos 15 e 16, porque eu quero ganhar tempo. 15 e 16. De toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor, não Noé, fechou a porta após eles entrarem. Quem fechou a porta da arca foi o Senhor, não foi Noé. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca, de sobre a terra. Versículo de número 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoaram a terra, e todo homem. Olha, tudo pereceu, menos a família de Noé. Qual foi a razão desse dilúvio? Qual foi a razão dessa palavra, essa profecia de sentença e de juízo e de morte? A palavra foi dada para aqueles que não queriam temer a Deus, que não queriam viver uma vida decente, mas que estavam vivendo uma vida indecente, sem moral, sem nenhum comportamento ético, sem absolutamente nada de bom e totalmente corrompidos. Então, essa palavra era uma palavra para exercer juízo. Era uma sentença de punição e de juízo para quem? Para quem não queria mudar de vida. Mas foi uma palavra de edificação, de conforto, de salvação e de libertação para Noé e toda a sua família. Então, na família de Noé foi livramento. Para o povo foi uma punição, a perdição. Lá em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, eu estou mostrando para vocês que a palavra profética, a palavra de Deus, ela é determinada para um determinado fim, ela é para um determinado fim, dependendo da situação e daquilo que está acontecendo. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Aquilo que nós plantamos é isso que nós vamos colher. Nós não vamos colher o que nós não plantamos. Vocês estão entendendo? E Mateus capítulo 24, do versículo 37 a 39, está escrito assim. Olha o que Jesus falou. Mateus 24, dos versículos 37 a 39. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o povo vai continuar vivendo a vida do mesmo jeito. A vida comum do jeito que quer, do jeito que acha, do jeito que entende que deve ser. Mas assim como foi nos dias de Noé, também virá o Filho do Homem, trazendo juízo e justiça sobre a terra. Agora, para que essa palavra, assim como lá em Jesus, para que a profecia pudesse ser cumprida, foi importante a vida de Maria e de José. Aqui, em relação ao dilúvio e à arca, foi importante
a vida de Noé e da sua família. E eu quero te dizer uma coisa. Toda palavra de Deus, toda profecia de Deus, Deus conta comigo e com você. Nós temos um papel importante em toda palavra profetizada. Agora, onde eu estou sendo classificado e me colocando? No lado daquele que tem uma aliança com Deus ou daquele que sofrerá o juízo de Deus? O que é que nós temos feito da nossa vida? Como é que nós temos levado a nossa vida? Para que a minha vida tem servido nesse mundo hoje? De que forma? Para fazer parte do plano e do propósito de Deus? Ou daquilo que eu acho, que eu penso, ou de qualquer uma outra pessoa? Não é? Nós vimos lá que Deus usou Isaías lá atrás. Deus usou Maria e José. Deus usou agora Noé e toda a sua família. Não é? A bênção foi enviada para todos, mas nem todos quiseram. A palavra de Deus e a bênção de Deus tem sido enviada para todos, mas nem todos querem. Então, cada um escolhe o que quer, da forma que quer, do jeito que quer, quando quiser, como quiser. Em Gênesis 6, o livramento de Noé e da sua família e a sentença do dilúvio já estavam determinadas por causa do comportamento das pessoas. Por isso, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, João 3,19, está escrito assim: ora, o julgamento, o juízo é este, que a luz veio ao mundo, para todos, mas os homens preferiram, escolheram, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens não querem a luz. Os homens querem as trevas. Então, eles receberão a recompensa das trevas. E não de Deus, e não da luz. Agora, eu quero que você entenda isso aqui. Isso aqui é muito sério. O objetivo real, verdadeiro, da profecia. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito profundo e é muito sério. O objetivo real, verdadeiro da profecia não é de determinar e de executar a sentença, o juízo, a punição e a condenação. O objetivo real, verdadeiro da profecia não é de executar juízo, condenação e punição. Não é. Qual é o objetivo real da profecia? Quando Deus falou que mandaria o dilúvio, nós vamos ver outros exemplos. Quando o povo viu Noé construindo a arca, eles zombaram, eles riram. Eles não creram. Quando muitos ouvem e veem que nós estamos indo para um culto, nessa quarentena, nessa situação, muitos riem, muitos debocham, muitos não querem, muitos ignoram, muitos criticam, muitos até blasfemam. Então, o objetivo principal e real da profecia não é de exercer juízo, nem condenação. O objetivo real e principal da profecia é para criar, é para provocar em mim, em você, em todos nós, arrependimento e mudança, para que Deus não exerça juízo em nós, mas o seu perdão e a sua graça. Eu fico arrepiado com isso.
O objetivo da palavra de condenação não é para exercer a condenação, mas é para provocar em mim um arrependimento. Que eu venha cair em mim mesmo, como o filho pródigo caiu em si e se arrependeu. Quando nós ouvimos uma palavra dura, quando nós vemos tudo isso que está acontecendo no mundo, no mundo político, econômico, social, religioso, espiritual, em todas as áreas da saúde, tudo, quando nós olhamos, isso é para provocar em nós arrependimento e mudança. Vocês estão entendendo? Porque o propósito de Deus é que todos sejam salvos e não condenados. Lá em 1 Timóteo. Ai, meu Deus, eu espero que você esteja entendendo isso, porque isso é muito profundo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, está escrito assim. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Não é para você falar mal, condenar e arrumar confusão e fazer passeata, não. É para você orar por eles. Porque nós estamos debaixo da lei deles, debaixo do governo deles. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você quer viver uma vida mansa, com piedade e respeito, ou com essa baderna que está acontecendo? Isso aí é passeata, não? Isso aí é vandalismo, é falta de vergonha, é falta de educação, de pudor, falta de tudo, de caráter. É um bando de gente aproveitando a situação para roubar e matar. Aqui está falando que Deus quer abençoar. Então, quando Deus fala, é para provocar em nós arrependimento. E Ele está pedindo para nós que somos seus servos, que nós temos uma missão, nós temos uma função, nós temos uma determinação dEle. É orar por esse povo, orar pela nação, orar pelo governo, para que possamos ter uma vida mansa e tranquila. Aqui no versículo 3 fala assim, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus não é de condenar, não é de mandar fogo, de consumir, de destruir, não. O desejo de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. A palavra da profecia, quando Deus manda uma palavra, o objetivo não é espera que eu vou fulminar, não. O objetivo dele é que você caia em si e se arrependa e mude o seu comportamento para que o juízo não caia sobre a sua cabeça. João 3,16 fala assim, porque Deus amou quem? O mundo. Todos. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não seja caia no juízo, mas seja salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o juízo só acontece se eu não quero mudar, se eu não tomo posição, se eu não me arrependo, se eu não me arrependo, não mudo, se eu não busco a misericórdia de Deus, então o juízo vem sobre mim. Mas se eu me arrependo, a misericórdia e a bênção do Senhor vem sobre a minha vida e não o juízo. O juízo é si, como também a bênção é si. Do que é que depende o juízo ou a bênção? Da minha decisão, da sua decisão, do seu posicionamento, do meu posicionamento, da minha e da sua, da nossa atitude.
A nossa atitude, a nossa escolha, a nossa decisão definirá se nós levaremos sobre nós bênçãos ou maldição, livramento ou juízo. O objetivo da palavra profética não é para trazer juízo sobre nós, mas arrependimento. Arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13 fala assim, Provérbios 28, 13 fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que esconde, não confessa e faz tudo errado, escondido, jamais prosperará. Jamais terá vitória. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará o quê? Não é o juízo, não. É a misericórdia do Senhor. Porque se aquele que não confessa, ele jamais prosperará, o que confessa, prosperará. Porque Deus muda quando nós mudamos. Deus muda quando eu mudo, quando você muda, quando nós mudamos. Apocalipse 22, 12, Jesus fala assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, para dar a cada um, segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, segundo as suas decisões, segundo as suas preferências. Então, o juízo é uma consequência. Agora, eu é quem escolhe se eu quero juízo ou se eu quero a bênção. Portanto, a nossa decisão, a nossa escolha definirá o que se cumprirá na vida de cada um de nós. A nossa escolha. A escolha é nossa, não é de Deus. O resultado está aí. E o caminho que nós tomamos nos levará a um resultado que nós escolhemos. O objetivo principal da profecia não é trazer juízo, mas é trazer em nós arrependimento. Quando Balaque tentou usar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e quis de toda forma que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Olha qual foi a resposta que Deus deu para Balaão, para que falasse com Balaque, o inimigo do povo de Deus. Balaque queria que o povo fosse amaldiçoado. Muitas vezes algumas pessoas querem te ver ferrado na vida, perdido na vida, sabe? Mas se a sua vida está nas mãos de Deus, o outro pode desejar o que ele quiser, porque olha o que foi que Deus mandou que Balaão falasse com Balaque. Números 23, versículo 8. Livro de Números, capítulo 23, versículo 8. Olha o que Balaão falou. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Porque a nossa vida é que determinará se eu serei amaldiçoado ou abençoado. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar, entregar, não é, falar mal de quem o Senhor não denunciou? Vocês estão entendendo? Olha o versículo de número... Os versículos de número 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, eu não tenho como mudar isso, como revogar. Quando eu me arrependo e me coloco diante de Deus, a bênção vem sobre mim, a maldição não. Mas quando eu não me arrependo, não tem como eu ser abençoado. A maldição vem. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa, de cada um.
Não é Deus, não. Ah, Deus é mau. Não, eu é que sou estúpido. Nós é que somos estúpidos. E tomamos decisões erradas. Olha o versículo de número 23. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, não vale macumba, não vale nada. Feitiçaria, nada, voodoo, seja lá o que for. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas maravilhosas Deus tem feito por esse povo. Vocês estão entendendo? O propósito da profecia não é para trazer condenação e juízo, mas para gerar em nós arrependimento. Mas a escolha é nossa. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,17 fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não veio para julgar, ele veio para salvar. Versículo 18 fala, quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o julgamento depende do que eu creio ou não. Não de Deus, mas de mim, sou eu que decido. E o versículo 19 fala, ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A profecia é como um aconselhamento que nós damos, uma advertência, uma exortação, um alerta, uma direção, uma orientação. A profecia é isso. É igual quando você encontra um casal que está tendo problemas, estão discutindo, estão para separar, está aquela confusão, e aí eles vêm para um aconselhamento e eles ouvirão o conselho, eles ouvirão uma direção, eles ouvirão muitas coisas. Agora a decisão é deles. Se eles decidirem se arrependerem e pedirem perdão para o outro, a bênção virá. Mas se não, a destruição virá. Mas a escolha é de cada um. Não é de Deus, não. A escolha é de cada um. Quando um casal está nesse problema e eles ouvem o conselho de Deus, então eles recebem a bênção de Deus. Se acontecer arrependimento, o resultado é bênção. Se não houver arrependimento, é só problema, um atrás do outro. É só destruição. O resultado será de acordo com a escolha feita de cada um de nós, conforme a nossa escolha. Deuteronômio capítulo 30, olha o que Deus fala em Deuteronômio, com o povo dele. Deuteronômio capítulo 30. Deus está falando com o seu povo, nos versículos 15, 16, 17, 18 e 19. 30, 15, 16, 17, 18 e 19. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vede que proponho hoje, Deus falando com o povo. Perdão. Isso é Deus falando com o povo dele. Vejo que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Deus está dando um conselho, uma direção, uma orientação. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuir. Vocês estão para entrar numa terra abençoada. Muitas pessoas estão para receber uma grande bênção e às vezes até recebem e logo perdem porque elas começam a tomar outro caminho na vida delas. Aí Deus fala aqui no versículo de número 19, ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência. Meus irmãos, quando nós vamos aconselhar alguma pessoa, nós vemos que a pessoa está determinada a fazer e dar um passo errado. E nós falamos, olha, o meu conselho é esse. O meu conselho é esse. Agora, a escolha é sua.
Vocês estão entendendo? Então, nós recebemos aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Muitas pessoas fazem escolhas e tomam decisões sem pesar as consequências e os resultados no futuro, meus irmãos. Só lá na frente que eles verão a estupidez que cometeram, a burrice que cometeram. Mas aí o estrago já é grande e já aconteceu. A tecnologia, a ciência, como foi profetizado pelo profeta Daniel no capítulo de número 12, especificamente versículo 4, que ele fala que aumentará e crescerá, tudo aumentará e crescerá, tudo aumentou, cresceu e melhorou e é uma coisa maravilhosa hoje toda a tecnologia. Só o coração do homem que continua do mesmo jeito. Mal. Duro. Vaidoso. Não é? Cheio de gênio ruim, cheio de sentimentos ruins, orgulhoso, vaidoso, né? E vulnerável. Isaías capítulo 17, versículos 9 e 10 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço e esquadrinho os corações. Então, tudo mudou, tudo melhorou e o coração do homem continua essa mesma porcaria por causa do pecado. Estamos falando sobre Deus, a profecia e eu. Quando não éramos cristãos, não tínhamos tido ainda uma experiência com Deus. Quando nós ouvimos falar do juízo de Deus, e principalmente quando falavam de ira de Deus. A tradução ira é muito forte, porque não é ira, é justiça, é juízo de Deus. É juízo, é ele exercendo justiça, e não ira, de raiva, de ser igual o homem, não. Quando nós não éramos cristãos, quando nós não tínhamos uma experiência com Deus, quando nós ouvimos falar do juízo de Deus, porque Deus ia exercer juízo, porque Deus, nós ficávamos com raiva. E como que pode Deus, se Deus é amor, como que pode nós ficarmos irados com isso? Depois que nós nos convertemos e tivemos uma experiência com Deus, nós entendemos que Deus é amor e que Ele nos perdoou e que Ele nos ama e que Ele nos livrou de muitas coisas ruins e de um juízo ruim. Então nós glorificamos a Deus e Ele nos perdoou, e Ele nos amou, e Ele nos purificou, e aleluia, e glória a Deus. Mas com o passar do tempo, nós começamos a relaxar e a viver uma vida relaxada de qualquer jeito, uma vida cristã de qualquer jeito. E aí, sempre que a gente vê alguém que era como nós éramos antes, nós achamos que Deus deve fulminar, que Deus deve mandar fogo, que Deus deve destruir. Olha o coração do homem. Olha o pensamento das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Na verdade, não é da vontade de Deus cumprir as profecias de juízo sobre os homens e sobre o mundo. Não é isso que Ele quer. O desejo de Deus é que todos se arrependam e mudem, para que Ele possa exercer em nós o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão e não o seu juízo. Porque quando eu mudo, Deus muda a sua sentença. Deus muda a sentença para nos abençoar. Ele muda a sentença de juízo pela bênção. Infelizmente, nós não somos assim. Nós queremos sempre juízo na vida dos outros, não na nossa. Mas nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Os pacificadores. Nós temos essa missão de ser sal, de ser luz. Somos os pacificadores. Nós não somos torpedos destruidores, não, meus irmãos. Tornados que chegam na vida dos outros. Terremotos, criadores de briga, de confusão, de intriga, de divisão. Não. Deus nos chamou para nós sermos pacificadores e abençoadores. Nós fomos separados, chamados, escolhidos e enviados por Deus para levar a mensagem de paz, de cura, de libertação, de boa nova, não de terror na vida dos outros. O que tem que prevalecer em nós é a palavra de Deus, o seu amor,
a sua misericórdia e não o nosso ponto de vista, a nossa teologia barata, não é? O nosso achismo, achômetro, o nosso chatismo, não é? Porque às vezes nós somos assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Romanos 12, 18, está escrito assim: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se depender de mim, se depender de você, se depender de... vamos ter paz com todo mundo. Vamos abençoar. Porque nós podemos mudar a nós mesmos e mudar outras pessoas. O juízo e a sentença de Deus só acontecem se não houver mudança no coração dos homens. Então a sentença é exercida. Quando uma profecia é dada, a vontade de Deus é para que ela produza em nós arrependimento. Por isso que quando João Batista estava batizando e os fariseus e os saduceus chegaram perto dele, ele falou assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que vocês precisam produzir. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu quero olhar dois exemplos, um exemplo agora, dois não, um exemplo, falando sobre Deus, a profecia e o profeta. Deus é soberano, a profecia é a sentença para um povo, nesse caso aqui, para um povo que era inimigo dos judeus, causou-lhes muitos males e, além disso, matou muitos judeus. E o profeta, o servo de Deus, foi enviado por Deus para pregar para esse povo. É Jonas. Deus, os ninivitas e Jonas. Vamos ver aqui no livro do profeta Jonas. Vamos ver aqui. No capítulo de número 1, olha o que está escrito. Eu já estou quase acabando, mas eu preciso complementar isso aqui. Jonas 1, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença e do propósito de Deus. Então Jonas recebeu uma missão, recebeu uma ordem, uma palavra. Você vai pregar contra esse povo, que o pecado dele chegou até mim. E Nínive será destruída, será submergida em 40 dias. E ele não quis ir. Por que é que Jonas não quis ir? Porque ele não gostava daquele povo. Ele tinha ranço com aquele povo que era inimigo do povo de Israel, que havia matado muitos dos judeus, porque eram inimigos. E ele falou: eu não vou, porque se esse povo ouvir essa palavra, eles podem se arrepender e Deus não vai destruir. E eu quero que eles sejam destruídos. Será que nunca passou no seu coração de você ver? Eu quero ver Deus fazer justiça na vida daquela pessoa ali. Eu quero Deus fulminar aquela pessoa ali. Eu quero. Pois Jonas falou: eu não vou. Era uma ordem de Deus, uma profecia de Deus falando com Jonas. Vai lá e prega para aquele povo. Fala para eles que Nínive será destruída em 40 dias. E o que aconteceu? Jonas não quis ir. Mas nós sabemos da história toda, tudo que aconteceu, que Jonas foi parar dentro do peixe, não vou entrar nesse detalhe. Mas aí ele foi vomitado pelo peixe e fedendo a peixe, bacalhau, ele teve que ir pregar. Com vontade, sem vontade, com humor, sem humor, mal-humorado, ele teve que ir pregar. Mas ele não queria. E ele só falava: Nínive será destruída em 40 dias. Ele não falava: arrependa, se vocês arrependem. Não, ele não falava disso não. Porque o que ele mais queria era que o povo ignorasse, não aceitasse, e que Deus fizesse com que Nínive fosse inteirinha submergida. Mas quando ele pregou, né, Jonas, olha aqui, quando Jonas pregou, vamos ver qual foi a reação do povo, dos ninivitas e do rei
e do povo. Quando ele falou, olha aqui no capítulo 3, eu estou pulando aqui para nós ganharmos tempo. Capítulo 3, versículos de 5 a 9 fala: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e se assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar um jejum. Então, quando eles ouviram Jonas falando que Nínive seria destruído, todo mundo tomou um choque com aquilo e eles caíram em si, eles ficaram apavorados e eles falaram: nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar, porque senão nós todos morreremos. E todos entraram em jejum, todos entraram em estado de humilhação. Olha que coisa impressionante. Eles se arrependeram. Versículo 9, capítulo 3, fala assim: quando eles fizeram tudo isso, eles falaram: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe se nós nos arrependermos, Deus não muda essa sentença. Deus muda quando nós nos arrependemos. E Jonas sabia disso também. Só que Jonas não queria que Deus mudasse, Jonas queria a destruição deles por causa do coração. Vocês estão entendendo, meus amados? E o povo creu, e o povo se arrependeu, e o povo se humilhou. E olha o que foi que aconteceu, qual foi a atitude de Deus. Eles falam: quem sabe Deus muda essa sentença. Porque o propósito da profecia não é de trazer juízo, mas de provocar arrependimento em nós. Muitas profecias estão sendo dadas, mas o que Deus quer provocar em nós não é pavor, horror e ficar esperando destruição, não. É esperar arrependimento do povo. Olha o que aconteceu. Eles se arrependeram, eles creram. Agora, olha o que Deus fez. Olha o capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Porque quando nós mudamos, Deus muda. Quando eu mudo o meu comportamento, Deus muda. Quando eu me arrependo, Deus tira a sentença. Vocês estão entendendo? Mas precisa haver arrependimento e mudança. Porque o propósito da profecia não é para trazer juízo e condenação e cumprir a condenação, não. O propósito da profecia é que não cumpra a condenação através do nosso arrependimento. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, Jonas viu que Deus perdoou. E o que aconteceu? Ai, meu Deus. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Lá em Lamentações 3, 22 a 23 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e as suas misericórdias não têm fim. E Jonas 3,10, quando Deus viu o que eles fizeram, Deus tirou a sentença e mudou a situação. O que Deus não quer de maneira alguma é que tenhamos sentimentos e atitudes como o de Jonas. Quando viu que o povo ouviu, temeu e se arrependeu, Jonas não se alegrou com isso, com o arrependimento dos ninivitas, nem com a mudança de Deus. A reação de Jonas foi terrível, porque Jonas queria que eles fossem destruídos. Quando a Bíblia nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, os ninivitas também estavam ali. Eles estavam incluídos ali. E todos aqueles que nós sabemos que nós queríamos que eles fossem condenados. Ao invés de Jonas se alegrar e louvar ao Senhor, Jonas se irritou, ficou mal-humorado, entrou em crise e até desejou a morte.
Lá no capítulo 4 de Jonas, versículo de 1 a 3, ele fala, eu quero morrer, eu prefiro morrer. O problema, na verdade, não são os ninivitas da vida. O problema, na verdade, são os Jonas existentes no mundo e nas igrejas. Porque Jonas, ele preferiria e ele preferiu que houvesse uma grande catástrofe do que uma grande libertação para aquele povo. Vocês estão entendendo? O propósito da profecia não é trazer condenação, mas gerar arrependimento, não é? Lá em Tiago 1,20 fala, a ira do homem não opera a justiça de Deus. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele fez tudo errado. Mas quando ele caiu em si, ele voltou e o pai o recebeu. E qual foi o problema? O irmão, o crente, o religioso, o cheio de conhecimento. O problema foi lá. Eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês, que meu horário já passou. O propósito da profecia não é para exercer o juízo, a sentença de Deus. O propósito da profecia é de nos levar ao arrependimento e à mudança, à conversão de verdade. Eu, você, nós somos profetas de Deus, atalaias do Senhor. Nós não somos os executores do juízo de Deus. Porque Deus é amor, como está escrito em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Não é? Que nós possamos ser profetas de Deus que produzam frutos dignos de arrependimento e não de juízo e de condenação. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Amém.